Revisão do INSS marcada para ser julgada hoje, 28 de fevereiro de 2024, pode não acontecer no STF. Ação que envolve pagamentos do INSS, atrasados do INSS e aposentadorias do INSS em 2024, pode não acontecer hoje como foi prometido em Brasília pelo STF. Revisão da vida toda do INSS volta ao plenário do STF nesta semana com incertezas sobre julgamento. Ministros se reúnem na quarta, 28, para decidir sobre recurso da Previdência contra a decisão tomada em 2022. Mas o que está em jogo de verdade? O processo que discute a revisão da vida toda do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, volta ao plenário do STF, Supremo Tribunal Federal, nesta semana sob incertezas. Com mais de 10 ações na pauta de quarta-feira, 28, dia em que está marcado o julgamento, a decisão pode ser adiada novamente. Além disso, uma ação de 1999, que discute a constitucionalidade do fator previdenciário, pode ser entrave para revisão. O processo 2111 foi colocado na pauta pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, após 25 anos à espera de uma resposta. Qual é a importância dela para os segurados do INSS hoje? A revisão da vida toda é uma ação judicial na qual aposentados pedem para incluir no cálculo do seu benefício contribuições previdenciárias antigas, de antes de julho de 1994, para ter aposentadoria maior. A tese foi aprovada pelo STF em dezembro de 2022, por 6 votos a 5. O que será julgado no plenário são os embargos de declaração, espécie de recurso para que se esclareça alguns pontos do julgamento da AGU, Advocacia Geral da União, que representa do INSS na Justiça. O que dizem os especialistas? Para a advogada Gisele Kraustin, presidente do IBDP e defensora do aposentado que levou a ação ao Supremo, a estratégia do ministro Barroso de votar os dois processos, vida toda e fator previdenciário, de forma conjunta pode trazer problemas para a tese. O motivo é o voto do próprio Barroso na ação 2111. O ministro entende que, a depender do posicionamento da Corte sobre o artigo 3º da Lei 9.876, de 1999, que criou o fator previdenciário, a decisão poderá inviabilizar a correção. O advogado João Badari do escritório White, Badari e Luche, que participa do processo como representante do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, por outro lado, diz estar confiante porque, segundo ele, 6 ministros já se manifestaram na ADIM e disseram que ela não interfere na revisão da vida toda. Para ele, no entanto, o problema é a quantidade de processos pautados para o mesmo dia. Eu acho difícil julgar dia 28 porque ela estava como o primeiro processo a ser julgado, mas o presidente, o ministro Barroso, colocou agora como 11º da pauta, diz: quem tem direito à revisão da vida toda? Tem direito à revisão da vida toda quem se aposentou nos últimos 10 anos, desde que o benefício tenha sido concedido entre 1999 e 2019, e cujos salários antigos não tenham entrado no cálculo. A revisão é limitada. Em geral, ela compensa para quem tinha altos salários antes do início do Plano Real, mas pode haver outros perfis beneficiados, como segurados com salários baixos, mas que só têm pagamentos ao INSS antes de 1994. Quais os argumentos do governo contra a revisão? O INSS afirma que, se aprovada pelo STF, o Instituto teria de revisar 88 milhões de benefícios, que são todas as aposentadorias concedidas entre 1999 e 2019. Além disso, afirma que o gasto para pagar a correção estaria estimado em cerca de 300 bilhões de reais. Os altos valores são rebatidos por estudos anexados ao processo no Supremo. Um deles aponta que, segundo o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, há hoje no Judiciário 61.411 ações discutindo a revisão da vida toda. Cálculos apresentados pelo IEPREV apontam que, embora cerca de 2,6 milhões de benefícios tenham potencial de serem atingidos pela correção, só 382,7 mil teriam realmente direito. O gasto para pagar os segurados ficaria em cerca de 3 bilhões de reais. Mas porque existe a possibilidade do julgamento não ocorrer hoje, dia 28. O Supremo Tribunal pode colocar o julgamento para o fim de março, caso haja uma divergência de declarações pedidas no processo. Nos bastidores existe um corrente puxando o julgamento para trás e pedindo mais tempo para analisar a situação.
O julgamento tem horário marcado para ocorrer depois das 18 horas e nós iremos acompanhar tudo. Qualquer novidade compartilharemos com vocês aqui no canal. Eu sou Isis Nascimento, daqui a pouco eu volto. Fica comigo.